Olá, caros alunos! Hoje vamos trabalhar com um conceito denominado corrente elétrica. Então, corrente elétrica é uma terminologia utilizada para descrever o fluxo de cargas elétricas que atravessam uma certa região do espaço. Matematicamente, é a quantidade de cargas elétricas por unidade de tempo, no caso, segundo no Sistema Internacional, que atravessa uma certa região do espaço. Por exemplo, se eu pegar aqui um fio, eu fiz uma marcação aqui no fio, esse é o fio de uma extensão, está conectado, por exemplo, eu conecto a uma lâmpada e ligo na tomada. Então começam a circular cargas elétricas por esse fio. E então, por esse plano que eu desenhei aqui, um corte, uma secção transversal, um nome meio feio, né? Secção transversal, eu começo a contar quantas cargas elétricas por segundo que passam por essa região do espaço. Então, assim eu tenho a corrente elétrica. Cabe lembrar uma coisa interessante. Corrente elétrica, que é carga elétrica por segundo, ou seja, coulomb por segundo, ele tem uma unidade própria, que é o ampere. Então, 1 ampere é um coulomb por segundo. E um outro detalhe é a quantidade de cargas elétricas que atravessam uma superfície, uma certa região do espaço. Não é a quantidade de partículas, no caso elétrons, que atravessam uma certa região do espaço. Não podemos confundir isso, porque um elétron ele tem uma carga elétrica equivalente a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, aproximadamente. Tem uns quebradinhos aí no meio. Mas nós não temos somente corrente elétrica para partículas negativas, elétrons. Nós podemos ter prótons, né? Então podemos ter um feixe de prótons, de partículas positivas. Podemos ter um feixe de elétrons, não necessariamente num fio, que são partículas negativas. E podemos, inclusive, ter uma solução aquosa de NaCl, de sal de cozinha, e fazermos uma eletrólise. Então, por um lado vão íons positivos, por outro lado vão íons negativos. Então, ali nós temos correntes elétricas. A corrente elétrica, ela tem um sentido. Historicamente, a eletricidade ela foi descoberta no século XVII, começou a ser estudada no século XVII, com mais afinco. Somente em 1897 que foi descoberto o elétron. Então, quando estudava-se eletricidade, acreditava-se, já sabiam que a eletricidade poderia ser transmitida por um fio, então acreditava-se que quem se movia num fio eram partículas positivas, não tinham nem o nome de próton. O próton, inclusive, foi descoberto depois do elétron. Então, falavam que eram partículas positivas que se movimentavam. Então, historicamente, a corrente elétrica ela tem um sentido, que é o sentido do movimento das partículas positivas. E no caso, se tivermos elétrons se movimentando num fio, a corrente elétrica no sentido contrário. Então, a corrente elétrica sempre está igual ao movimento das partículas positivas ou no sentido contrário das partículas negativas, carregadas com cargas negativas. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. E um outro detalhe interessante é que se eu perguntar, né, qual que é a velocidade dos elétrons quando eles estão aqui, nesse fio. Lembra, esse aqui é um fio de cobre, é formado por átomos de cobre, e por sua vez os átomos têm elétrons. Mas os átomos, aqui, esse fio ele não está na tomada, eu não coloquei uma corrente elétrica, não está na tomada para ele ter uma corrente elétrica, está parado aqui. O fio, não coloquei na tomada, né? Só que os elétrons estão parados em termos, os elétrons estão se movimentando, são átomos, eles estão se movimentando a uma velocidade de aproximadamente 1 milhão de metros por segundo. Só que eles têm uma velocidade aleatória. Os elétrons estão soltos praticamente nos metais, eles estão transitando, só que um elétron vai para um lado, outro elétron vai para o outro lado, um outro elétron vai para o outro lado, outro elétron vai para o outro lado, eles começam a se colidir com os átomos, colidir um com o outro.
Então eles começam a ter um movimento aleatório que globalmente a velocidade é zero. Eles vão para um lado, para o outro, e a velocidade é zero. A partir do momento que eles têm uma corrente elétrica, são submetidos a uma diferença de potencial, eu ligo, por exemplo, uma bateria, a bateria ela nos fornece uma diferença de potencial, uma voltagem, uma pilha nos fornece uma voltagem. Inclusive o nome pilha, porque a primeira bateria, a primeira pilha, quem fez, a pessoa empilhou discos de zinco e cobre, começou a empilhar discos de zinco e cobre, embebidas, e entre elas intercaladas uma solução, um pano umedecido com uma solução ácida para dissolver o metal, e dali os elétrons eram transportados por um fio. Então foi a primeira pilha que se fizeram. Daniel Volta fez esse experimento. Mas quando os elétrons estão, então, o fio está num circuito elétrico, e circuito elétrico será um nosso próximo tópico mais à frente, né? Temos uma outra aula de resistores que vamos falar ainda. Quando eles são submetidos a uma diferença de potencial e começa a ter corrente elétrica, os elétrons eles começam a se movimentar a uma velocidade de aproximadamente de 10 a menos 4 metros por segundo. Deixa eu até ver aqui. Eles têm uma velocidade de 10 a menos 4 a 10 a menos 5 metros por segundo aproximadamente. Muito pequeno. 10 a menos 4 metros por segundo é 1/10 de milímetro por segundo. E 10 a menos 5 é 1/100º de milímetro por segundo. É como se eu pegasse 1 milímetro e dividisse em 100 partes. E eles têm uma velocidade, esses elétrons, que é denominada velocidade de migração ou velocidade de deriva. E o que é isso? Então, os elétrons eles continuam se movimentando, zigue-zagueando, colidindo com outras partículas, com os átomos que compõem o fio, com outros elétrons, só que eles começam a ter uma velocidade, uma direção preferencial. Eles começam a se movimentar e zigue-zagueando, mas eles têm uma velocidade preferencial. Aí eu pergunto para vocês, como que uma lâmpada acende? Pois é praticamente instantâneo, eu ligo o interruptor e a lâmpada acende. Uma lâmpada acende pelo seguinte motivo: quando eu fecho o circuito no interruptor, o primeiro elétron lá perto da tomada, ele empurra, o subsequente vai empurrando o outro. É o mesmo exemplo que eu fiz uma apostila de hidrodinâmica. Quando eu empurro uma quantidade de água num cano, lá na frente sai outra quantidade de água. Os elétrons são a mesma coisa. Eu empurro ele de um lado, eu começo a empurrar ele começa a ser empurrado, ganhar energia lá embaixo, perto da bateria, e um elétron começa a empurrar o outro da frente, do outro da frente, até chegar na lâmpada. Então é praticamente auto-instantâneo isso. Então esse é o conceito que nós estamos trabalhando agora de corrente elétrica. Estou enviando um material para vocês. Quero desejar bom estudo a todos. E qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, marcar um horário, e nos horários de aula também estarei presente. Felicitações a todos.